Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Vai depender aí do horário que vocês estão assistindo essa aula, vai depender do horário que nós estamos aqui conversando sobre essa aula, tá? A aula de hoje, como vocês podem ver aí, é a aula de ligação metálica, tá? Nós vamos falar aí de ligação metálica. Quando nós começamos a falar de ligação lá atrás, na ligação iônica, eu falei para vocês dos três tipos de ligação. Ligação iônica, que era de metal com não metal, a ligação covalente, que era de não metal com não metal, e agora a ligação metálica, que é a ligação de metal com metal. Sejam esses metais iguais, tá? Por exemplo, ferro com ferro, cobre com cobre, mercúrio com mercúrio, ou metais diferentes, tá? Não tem problema se os metais forem diferentes, tipo ouro com prata, zinco com estanho, sei lá, qualquer sequência aí, qualquer ligação entre os dois metais, tá? Então, nós vamos falar aí de ligação metálica. Então, a ligação metálica... Aqui, ó. Ligação metálica. O que a gente precisa lembrar, saber, né, que vai chamar a nossa atenção na ligação metálica é o mar de elétrons ou nuvens de elétrons. Tá? Bom, o que é o mar de elétron ou uma nuvem de elétron? Então, para a gente entender mar de elétron, então, fiz o desenho aqui de um pedacinho de um metal qualquer, tá? Seja o metal que vocês quiserem, tá? Então, o metal, ele é um cara, um elemento, que ele tem uma tendência muito grande de perder o seu elétron. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Esse é um metal, ele perdeu o seu elétron. Quando um elemento perde o elétron, ele se transforma em um cátion, tá? Então, esse daqui perdeu um elétron, o elétron ficou livre aqui, não é mais dele, então esse cara aqui virou um cátion. Esse também, todos eles aqui também, tá? Quando esse elétron, ele é perdido pelo elemento, aqui na barra de metal, ele vai começar a ser atraído por esse metal, vai ser repelido por esse, vai ser atraído por esse, repelido por esse, e assim por diante, fazendo com que esse elétron fique movimentando aqui dentro, né, fazendo o caminho que ele achar mais fácil e melhor, porque ele vai ficar sendo atraído e repelido por esses cátions, tá? Então, todos essas bolinhas aqui com o sinalzinho de mais são os cátions. Todos os sinais de negativo aqui são os elétrons que foram perdidos pelos metais, esses elétrons que estão lá na camada de valência, e eles estão livres, tá? Então, quando esses elétrons estão livres aqui, eles estão formando um mar de elétrons, ou a nuvem de elétrons, tá? A ligação entre metais. Então, o que é a ligação metálica? É a ligação entre dois metais, sejam esses metais iguais ou diferentes, tá? Então, eu falei aqui para vocês, ó, primeiro, a fórmula. Como que eu monto uma fórmula de uma ligação metálica? Eu vou pegar um metal e vou colocar o estado físico dele, tá? Nesse caso, estado físico sólido, nesse caso, estado físico líquido, quando esse cara aqui for o mercúrio, tá? Mercúrio vai ser líquido. Então, eu tenho aqui, ó, um metal no estado sólido. Qualquer metal, ó, ferro sólido, por exemplo, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó, ferro sólido e o mercúrio é líquido, tá? De ligação metálica, o que mais importa para a gente são as propriedades, tá? Uma propriedade muito importante da ligação metálica é a condutividade elétrica e térmica, tá? O que é a condutibilidade elétrica? Olha aqui, gente, ó. Esses elétrons aqui estão livres, se movimentando para o lado que ele quiser, tá? Então, ó, se eu colocar aqui, ó, uma carga, um sentido, tá? Então, eu coloco aqui um positivo para cá e um negativo para cá, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para esses elétrons se movimentarem neste sentido, tá? Então, eu vou lá e falo, é a mesma coisa que eu chegar aqui nessa barra de metal e falar assim, ó, elétrons, todo mundo correndo para aquele lado lá, tá? Todo mundo correndo para aquele lado. Então, todos os elétrons vão fazer um fluxo ordenado
partículas, tá? Então, o que, que é um fluxo ordenado de partículas? É uma corrente elétrica, tá? Então, eu vou pegar todos os elétrons e fazer um fluxo ordenado, tá? Como aqui dentro eu tenho espaços livres, tá? Eu tenho espaço para movimentação de partícula. Quando eu tenho movimentação de partícula, eu tenho condutibilidade térmica, tá? Então eu tenho o espaço para esse cara aqui, ó, vibrar, para esse cara aqui se movimentar. Então ele começa a se movimentar, então ele começa a transferir energia. E os elétrons que estão aqui estão livres, eu ponho uma carga magnética aqui, então eles vão ser um fluxo ordenado de elétrons. Então, fluxo ordenado de elétrons, condutibilidade elétrica e espaço livre entre os cátions com condutibilidade térmica, tá? O metal, por ele ter esses espaços aqui dentro, ó, esses elétrons estão aqui, ó, então eu aperto ele, eu consigo espaço livre aqui dentro, vamos dizer assim. Como eu tenho espaço livre ali dentro, eu tenho a maleabilidade. O que, que é a maleabilidade? O que, que é essa propriedade, maleabilidade? Maleabilidade é a propriedade de moldar, tá? Eu consigo moldar, eu consigo amassar, eu consigo prensar o metal. Ele tem espaço lá dentro para ele se movimentar, tá? Maleabilidade. E a ductibilidade, o que é a ductibilidade? Eu consigo esticar esse metal. Lógico, não é fácil, eu não vou pegar uma barra de metal e vou esticar facinho. Eu vou esquentar ela e vou esticar. Eu consigo esticar a barra de metal por muito, tá? Até formar um fiozinho muito fino, tá? Então a ductibilidade é a capacidade de formar fios, tá? E a maleabilidade é a capacidade de moldar o metal, tá? Uma propriedade muito legal também, muito importante, outra, né, muito importante dos metais, que são sólidos à temperatura ambiente, todos, com exceção do mercúrio, tá? O mercúrio, ele não é sólido à temperatura ambiente, é o único metal que é líquido à temperatura ambiente, tá? Uma outra propriedade aí, ó, é a temperatura de ebulição e de fusão, que são muito altas, tá? Então, a temperatura de fusão e de ebulição é por causa dos elétrons que estão aqui, tá? Como os elétrons que estão ali, eles possuem cargas, né, elétricas negativas e os cátions têm as cargas elétricas positivas, o que que acontece? A atração entre esses caras aí é muito grande, tá? Então, por ter uma atração muito grande, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão também é muito alta, tá? Uma outra coisa aí que é muito importante sobre os metais, tá? Sobre a ligação metálica, são as ligas metálicas. O que são ligas metálicas? Eu escrevi aqui, ó, metais ligados formando ligação metálica entre elementos diferentes e principalmente formando uma mistura homogênea, tá? O que significa isso? Eu vou pegar dois metais diferentes, vou fazer uma mistura com esses metais, vou fazer uma ligação metálica com eles e eles vão ter que ser materiais, uma mistura homogênea, tá? Para que serve uma liga metálica? Bom, primeiro, para que serve um metal, tá? O metal, ele serve para algumas certas propriedades, para algumas situações. Eu quero fazer um fio, eu quero fazer um reator, eu quero fazer uma panela, eu quero fazer alguma coisa, tá? Então, ele tem uma certa resistência e algo mais, tá? Então, eu faço uma liga metálica justamente para melhorar este produto que eu quero fazer. Eu quero fazer uma panela. Então, eu vou fazer uma panela com um determinado metal ou eu vou fazer uma panela com uma determinada liga metálica. Vou fazer com uma liga metálica porque ela tem uma certa resistência melhor do que o metal, tá? Eu vou fazer um reator químico, tá? Então, eu vou fazer um reator químico de ferro. Não, eu vou fazer um reator químico de aço, tá? Porque ele é mais resistente do que o ferro, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. O ouro 18 quilates. Como que é feito o ouro 18 quilates? Uma parte de ouro
uma parte de prata e uma parte de cobre. O bronze, cobre e estanho, tá? O latão, cobre e zinco. O aço que eu falei para vocês, ó, ele tem ferro, carbono e alguns outros metais, mas muito pouco. O principal é esses dois caras aqui, tá? Então, gente, ó, de ligação metálica é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Então, gente, espero que eu tenha ajudado vocês. Vocês já conseguem fazer os exercícios aí, então tentem fazer os exercícios, que na próxima aula eu faço a correção com vocês. Tudo bem, gente? Um forte abraço aí para vocês e até a próxima.